Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro programa Mater Day na quarentena. Sempre aqui se precavendo, né? Para evitar essa pandemia global. Essa pandemia global. Vocês conhecem, né? Vocês já estão sabendo. Do quê? É isso aí, gente! Bom, esse aqui é o nosso primeiro programa. E esse programa, ele tem... O objetivo dele é lembrar vocês que é o seguinte: vocês podem estar, sim, em isolamento social, mas nunca estarão sozinhos. Então é o seguinte: toda semana eu estarei aqui com vocês fazendo um programa de entrevistas sobre temas da nossa atualidade. E o primeiro tema, vocês já imaginam o que é, né? Isso mesmo, galera. Coronavírus, certo? Então, para nossa primeira reunião, para o nosso primeiro contato, eu nunca fiz isso, estou um pouco envergonhado, é verdade. Mas para o nosso primeiro contato, eu vou convidar então dois professores incríveis para a gente conversar um pouco sobre pandemias globais e falar também sobre o coronavírus. Eu vou chamar então a galera aí, começando aí pelo nosso amigo. Eu quero você mesmo. Thalisson! Thalisson tá vindo? Vamos, Thalisson. O Thalisson e também uma outra pessoa que é super especialista nesse assunto, que é... Olha, ele tá chegando. E aí, Thali, beleza? Fala, Saulo, beleza? Como é que você está? Já estamos ao vivo aqui com o pessoal. Ao vivo não, gravando, né? Ô, gravando, mas valendo, né? Mas valendo, exatamente. E aí, como é que Você tá? tá bem? Tudo Você bem? tá bem, Saulo? Eu tô bem, Eu graças a tô. Deus. E como é que tá essa Cansado já de ficar em quarentena? casa. É entediante, é o mínimo, né, que a gente pode dizer, né? Ah, que legal. Gravando muita aula? Gravando todas as possíveis e virando youtuber também, aprendendo a editar vídeo e tudo mais. Ah, você é fantástico, Thalisson. Você é incrível. Eu sei que é lindo. Eu sou seu fã e esse bigode tá muito legal. Cara, obrigado. Minha esposa não tá gostando muito, não, mas. Ela não entende a Eu beleza gosto. e o charme. Exato, cara, eu concordo contigo. Obrigado, Saulo, pela força. Somos historiadores, então isso é muito anos 70, cara. Isso aqui é visual Black Sabbath, entendeu? Black Sabbath. Vou chamar a Laís Black Sabbath. também. Ela manja da parada. Ótimo. Laís, Manda, vem velho. aí, vamos trocar uma ideia. Cadê ela? Cadê a Laís? Estamos aqui aguardando a Tem que botar chegada máscara dela. porque tá virando aglomeração, Sal. Ah, deve ser isso, deve ser isso. Aglomeração, tá botando a máscara. Pode Eu ser, preparei a minha aqui. aham. Ah, você tá bonitão, hein? Só porque o computador tá cheio de vírus, né? Falaram pra proteger. Puxa, essa piada é ótima. Essa piada é muito boa, cara. Eu não tinha pensado nisso. Gravou essa vergonha? Os alunos vão ver depois essa vergonha? Vai ver De piada? exatamente essa vergonha. Essa Que vergonha. ótimo. Que ótimo. Então, agora, tipo Cadê assim, a Laís? Entrou? não A entrou Laís entrou? ainda. Ela perguntou pra mim assim: é o mesmo? É o mesmo? Ela saiu. Eu não sei o que aconteceu aqui. Oxe, Até vamos falar com ela. perguntou se é o mesmo link. Manda aí um oi, Laís, tudo bem? Pra ela. Laís! Pera Certo. lá. Ela Entrou? viu? Fala pra ela que é o mesmo link. Pai, pra te falar a verdade, ela nem recebeu minha mensagem aqui. Não sei Nem se a ela tá minha online, não. mensagem ela recebeu. Mas é isso, Ué, Thaleson. Enquanto a bom, Laís não vamos, vê a vamos tocando. mensagem, vamos de Isso. nós. Vamos que vamos. Então, o tema do nosso primeiro encontro são pandemias globais. E é óbvio, tivemos Legal. várias pandemias ao longo da história,
desde a antiguidade, passando pela Idade Média, moderna, contemporânea e tudo mais, mas não dá tempo de falar sobre todas elas. Por isso, oi, Laís! Tudo Aê! Oi, bem? Laís! Laís, A Laís eu também queria está de máscara para se proteger contra o coronavírus do computador. Virus. Vamos. Aê! Ó, a máscara do Saulo enfeitada, bonitinha. Cara, minha sogra vende máscara. Se vocês precisarem, é 3 por 10, tá? A minha é de Joaninha, A que eu sou minha é que não bióloga dá para também. ver, mas a minha tem uma estampa delicada do Palmeiras aqui também. Cara, Coisa mais linda. tá certo. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Vamos falar então sobre essas pandemias globais. E lembrando vocês que, como nós não temos condições de falar sobre todas elas, vamos fazer um recorte aqui, falando primeiro eu acho que talvez da primeira pandemia, assim, do mundo ocidental, que foi a peste negra ali em meados do século XIV. Posteriormente, vamos falar então também sobre o surto que tivemos aqui na América com a chegada dos europeus. Foi o surto de varíola, não é? Isso. Varíola e salmonela. Varíola e salmonela. Rapaz, salmonela eu pensei que era um negócio que tinha A maionese. No ovo. No ovo, Mas é mesmo, justamente. Varíola e salmonela. E aí, por fim, vamos falar sobre a gripe espanhola e também sobre o coronavírus. Beleza? É isso aí. Beleza, perfeito. Vamos lá, então. Certo. Bom, começando então pela peste negra. A peste negra, pelo que se sabe, ali no final da década de 40, início da década de 50 do século XIV, entre 1347, mais ou menos, até por volta de 1351, 53, vitimou cerca de 1/3 da população europeia. E tem várias notícias sobre, ou vários relatos históricos sobre a peste negra que são interessantíssimos, né? Primeiro, a peste foi transmitida através da pulga do rato negro. Thaleson, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Não, tá correto. Você sabe que existe uma história relacionada a isso muito interessante. Porque os atuais estudos a respeito da crise gerada pela peste negra apontam que ela veio da Ásia, certo? Sim. Ela veio da Mongólia. Justamente naquela época, o Império Mongol estava em franca expansão, com Gengis Khan II, e foi justamente a expansão do Império Mongol que levou, segundo as mais atuais pesquisas, animais infectados até a região onde hoje é a Turquia. Antigamente Constantinopla, né? Exato. E foi de Constantinopla que provavelmente partiram embarcações, era a época do Renascimento Comercial Europeu também, Sim. que partiram embarcações em direção à Itália, tá? Foi na Itália que essas embarcações levando animais infectados, né, provavelmente, e foi na Itália que a peste negra ganhou o seu melhor terreno, por assim dizer. A peste negra era muito mortal, já era muito mortal na Ásia também. Era uma bactéria transmitida através da pulga dos ratos, e ela era chamada também de peste bubônica, porque atacava o sistema linfático, se eu não me engano. E ao chegar na Europa, ela se tornou ainda mais mortal por conta das condições climáticas europeias e por conta também das questões sanitárias. A Europa era de higiene. As cidades europeias naquela altura da história, superlotadas, graças ao renascimento urbano também da Baixa Idade Média, as cidades superlotadas, extremamente sujas. Vale a gente lembrar que não existia nem banheiro sequer dentro das casas. As cidades estão assim de gente. E aglomeração, pobreza, miséria, sujeira. E quando a gente fala de sujeira, a gente fala da maior porquice humana mesmo, nas ruas. Não tinha banheiro, gente, não tinha vaso sanitário em cidades que tinham 200 mil habitantes. Tá? Já pensou? Era um caos. Então, uma sujeira danada, e aquele ambiente era um ambiente perfeito para proliferação de ratos. Então,
se tornou algo que, se na Ásia já era um problema, na Europa se tornou um problema elevado à terceira potência, por conta das condições que Exato. existiam lá. Desculpa, Pode te atrapalhar. Imagina. Mas é muito interessante, porque você tem alguns dados históricos importantes que você colocou. Dentre eles é que o Império Mongol, só para salientar para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, aqueles espectadores, que o Império Mongol foi o maior império em extensão territorial que já existiu na face da Terra. Maior, toda a Ásia. Exatamente, sempre lembramos do Império Romano. É claro que o legado do Império Romano para a civilização ocidental é inegável, indiscutível, né? Mas o Império Mongol foi imenso, né? Enfim. E uma outra questão também interessante é que a diferença, né, entre a peste bubônica e a peste, por exemplo, e o coronavírus hoje em dia, é que a peste bubônica era transmitida através de bactéria, né? E hoje o coronavírus, como o próprio nome já diz, é um vírus. Mas explica para nós aí qual é essa diferença, bactéria, vírus. Explica aí para nós, esse povo de humanas. Bom, pessoal, então vamos lá. O vírus, por muitos cientistas, ele não é nem considerado um ser vivo, né? Porque segundo a teoria celular, que diz que todo ser vivo precisa ser formado por células, o vírus, ele não é uma célula. Então, o que é a partícula viral? O que é um vírus? Ele tem material genético envolto por uma camada de proteína. Então, pelo que a gente chama essa camada de proteína de capsídeo. Quando ele precisa se replicar e formar os filhotinhos dele, ele precisa invadir uma célula. Então, ele invade a célula, infecta uma célula e utiliza do maquinário celular para poder se replicar e formar novas partículas virais. Ao sair da célula, ele pode levar um pedacinho ali da membrana da célula, da membrana celular. Aí, quando isso acontece, nós dizemos que os vírus são envelopados. É por isso que fala que para combater aí o coronavírus é bom lavar a mão com sabão, água e sabão, porque o sabão pode ser detergente, pode ser sabão em pó, pode ser qualquer sabão. Ele vai diluir essa camada aí de lipídios e vai acabar inativando a partícula viral. Então, vai matar o vírus. Esse lipídio é uma gordura, então, é isso? A nossa membrana celular, ela é constituída de lipídio, que é gordura, e proteína. Então, é uma camada lipoproteica. E aí, quando a gente consegue romper essa camada, a gente consegue invadir o material genético e acabar desmanchando o vírus. É por isso que lavar a mão, nesse caso, é muito importante. Bom, vocês estavam falando aí de expansões territoriais e toda essa parte de história, e a gente tem que abrir o parênteses aqui que, infelizmente, a biologia e a história se ligam nesse contexto, porque onde tem expansão, tem epidemia, pandemia. Por que isso? Praticamente quase todas as pandemias que nós vamos falar aqui, até as que a gente não vai falar, são organismos, são seres vivos que se originam, que surgem, então, de animais, né? Que a gente chama doenças causadas em animais são zoonoses. E quando a gente invade, então, o meio ambiente, o ambiente desses animais, a gente acaba dando a oportunidade para esses organismos sofrerem mutação, que é qualquer alteração no material genético. E isso faz com que eles consigam, então, infectar as células humanas. O vírus, por exemplo, ele é muito específico. Nessa camada de proteína dele, ele tem ali algumas moléculas, algumas proteínas, glicoproteínas, que conseguem reconhecer a célula. Então, uma infecção num gato, o vírus só vai entrar na célula de gato. Quando ele sofre mutação e ele passa a ser capaz de reconhecer uma célula humana, aí ele pode infectar uma célula humana. E é isso que vem acontecendo aí, coronavírus, né? O pessoal está falando que veio do morcego. Não é o mesmo vírus do morcego. Ele vivia ali com o morcego, sem danificar, talvez. Viviam ali numa simbiose. E aí, o que você tem? Uma mutação do vírus onde ele consegue invadir células humanas. Então vamos acabar com todos os morcegos. Não. O morcego tem um papel importante também na cadeia alimentar,
na teia alimentar daquela região. Então, o que a gente tem que aprender a fazer? Aprender a respeitar o ambiente de cada ser vivo. Então, assim, é importante economicamente se expandir, mas a gente tem que ter esse cuidado também de respeitar as outras espécies. Bacana, mas e a diferença do vírus e da bactéria, Laís? A bactéria, você deu um show, uma aula sobre virologia aqui, incrível, obrigado. Bom, agora sai daqui muito mais inteligente. Nossa, mas e a bactéria? Porque a peste bubônica, a peste bubônica negra, foi causada. Ela ficou conhecida, melhor dizendo, ela foi transmitida pela bactéria, né? Foi uma peste a partir da bactéria e não do vírus, né? Sim, então, assim, vocês comentaram aí que a bactéria da peste negra era transmitida pelo rato. Na verdade, a peste negra, ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, e ela vive dentro da pulga, que é um parasita do roedor, né? Então, ela está dentro da pulga primeiro. Aí o rato... A pulga é o transmissor, no caso, a pulga é o hospedeiro. E aí passou, então, para os seres humanos. Qual que é a diferença de bactéria e vírus? Então, muitos cientistas não consideram vírus ser vivo, como eu falei, né? A bactéria já é considerada um ser vivo. Então, nós temos 2 tipos de célula, procarionte e eucarionte. Eu lembro disso na aula de biologia. Lembra disso? Eu também. Célula procarionte primeiro ano. é aquela que não tem o núcleo organizado, ou seja, o material genético não está protegido pela carioteca, pela membrana nuclear. Então, numa célula procarionte, esse material genético está disperso aí no citoplasma. Então, é uma coisa meio bagunçada, é uma coisa mais primitiva. E as bactérias são assim, elas são formadas por células procariontes. E elas têm um reino só delas. Então, a gente tem os seres vivos divididos em 5 reinos. A bactéria tem um reino só para ela, que a gente chama de reino Monera. E o vírus, ele não tem reino nenhum, porque muita gente ainda não considera ele como um ser vivo. Apesar dele ter material genético e tudo, ele não é uma célula. Você sabe que esse negócio da pulga, do rato, na Europa medieval, naquele cenário da peste negra, tem um dado muito interessante, que era um período muito frio. Era um período muito frio da história, assim. Muitos dizem, inclusive, que era o início de uma mini era do gelo, que começava na Europa e depois ia se ampliar ainda mais lá pelo século XVI, XVII. Mas uma das coisas que aconteceram é que, por causa do frio, as pessoas nas cidades superlotadas, elas tendiam a usar roupas muito grossas, de lã e de material grosso, pesado. E essas roupas eram um verdadeiro ninho de pulgas. Um ninho de pulgas. As pulgas se aglomeravam nesses casacos, e o mais interessante é que, por causa do frio, também as pessoas se aglomeravam muito em locais fechados, então era um meio de transmissão dessas pulgas de muita facilidade. Roupas pesadas. O frio, as pessoas fechadas em locais pequenos, né, fechados, fizeram com que as estimativas, elas variam muito, mas existem algumas estimativas que apontam entre 75 das mais positivas, as mais pessimistas apontam até 200 milhões de mortes por causa da peste negra, tá? Vale também a pena falar que sobre a peste negra, ela chega na Europa primeiro na fase que a gente chama de fase bubônica. Realmente era a transmissão através das pulgas dos ratos, que atacavam o sistema linfático, e as pessoas pegavam a peste por causa das pulgas. Mas existem estudos que apontam que em algum momento daquele surto absurdo de pessoas, mais de 1/3 da Europa, então calcula, de cada 3 pessoas na Europa, uma morreu. Todo mundo conhecia alguém que morreu de peste negra. Cidades inteiras foram dizimadas por causa de peste negra. E estima-se que no auge do surto, a peste ela tenha ganhado uma nova dimensão, e ela tenha se tornado pulmonar.
tá? Provavelmente alguma mutação, algo que aconteceu, mas no momento que ela se torna pulmonar, não mais bubônica, não mais atacando só o sistema linfático, mas o sistema respiratório, e ela passa também a ser transmitida pelo ar. E aí a gravidade do cenário foi muito pior, muito pior. Pra vocês terem uma ideia, em algumas coisas que eu andei lendo nos últimos dias, apontam que uma pessoa com peste negra, com a peste bubônica, que foi a primeira forma, ela tinha cerca de 30% de chance de se curar da peste negra. Ela era muito letal, mas ainda havia uma chance. A partir do momento em que a peste evoluiu para o seu perfil pulmonar, ela se tornou praticamente 100% letal. Assim, eram raríssimos os casos de pessoas atingidas pela peste em seu caráter pulmonar que sobreviviam àquele cenário. Bom, só para a gente ter uma ideia, 1/3 da Europa completamente destruída por uma pulga de rato. Não é a pulga do rato, é lógico que não é, né? A gente sabe que é uma bactéria, a bactéria, isso. Mas algo sanitário, algo que marcou a história da Europa e transformou a Europa para sempre. A peste negra é não só um evento sanitário muito grave, mas um evento histórico fundamental para o futuro da Europa também, tá? E aí nós preparamos nessa aula para também falarmos sobre outro grande evento da história, que mudou para sempre a história de um continente inteiro, que foram os profundos surtos. E aí existem algumas incongruências nos estudos a respeito disso, porque existem poucas fontes históricas e existem poucos diagnósticos a respeito do que aconteceu de verdade. Mas em relação ao que aconteceu na América após o descobrimento, tá? Estima-se que a população da América, à época do descobrimento, então em 1492, 1500, era de cerca de 60 milhões de habitantes. A América era mais povoada do que a Europa. Exato. Tá? Maior que a Europa também. Maior, muito maior, muito maior. A estimativa é que a América tivesse essa população gigantesca, enorme, e que a partir da chegada dos europeus, e com a vinda de doenças, igual a Laís falou, as expansões, né? As expansões. Os mongóis, os asiáticos levaram a Europa, agora os europeus vão trazer à América doenças que a população da América não tinha anticorpos para se defender. Doenças que hoje a gente pega, tipo a gripe comum, a influenza, a gripe simples. Que a gente pega, a gente toma um Benegripe ali e tá resolvido, eram absurdamente mortais para as populações americanas. Sim. Tá? Só para a gente ter uma ideia, a peste negra matou 1/3 da Europa. 1/3. A crise de varíola e de salmonela, que a varíola é um vírus, a salmonela é uma bactéria, é isso, né, Laís? Tô correto? Isso. Nessa expansão, a gente também tem o aparecimento do sarampo aqui, né? O sarampo, sim. Sarampo que é uma das coisas que mais mataram até hoje, né? Então, a gente pode considerar aí sarampo, gripe e varíola. É importante falar sobre o sarampo que tem retornado, tem voltado, né? Temos vivido epidemias de sarampo no século XXI, em 2019, 2020. Nós quase erradicamos o sarampo. É uma coisa absurda pensar nisso, né? 2016, 2017... Na verdade, o que acontece, né? O sarampo, ele estava erradicado, assim como a poliomielite está erradicada. Quando a gente descobre uma vacina, o que é a vacina? A vacina nada mais é do que o organismo que causa a doença inativado ou enfraquecido. A gente chama de atenuado. Então, você vai colocar esse organismo enfraquecido no seu corpo e o seu corpo vai criar anticorpos contra isso. Então, quando você pegar ser infectado por esses organismos na forma verdadeira, na forma de quão forte ele seja, você vai já ter uma memória no seu sistema imunológico. Os seus soldadinhos já vão trabalhar em cima disso. E aí, o que aconteceu? Agora, muito recentemente, alguns pais, né, mães e pais, fizeram um movimento anti-vacina. Pois Tem a ver também um pouco com a história, que as pessoas acham que sei lá... Em 1904, no Brasil, tivemos a revolta da vacina, né?
Isso, que acha que é para, sei lá, que é para matar as pessoas. Como é o vírus, ou como é a isso bactéria atenuada, eles acham que você vai morrer por isso. Mas, na verdade, é para criar uma memória do sistema imunológico. E aí, alguns países não estão vacinando seus filhos. Então, uma doença que estava erradicada não quer dizer que o vírus não existe mais. Ele existe, mas ele não está causando complicações, né? E aí, uma vez que a gente não vacina as crianças, os pequenos, ele vai se amplificando de novo, dando oportunidade para que essas doenças se agravem. Pois é. Eu vi algo muito interessante, que é o seguinte, que o Big Brother é tipo sarampo, porque estava erradicado, mas agora com a quarentena voltou, né? Então, vai durar até alguns dias a mais, né? Não, mais existia e tal. Bom, eu pelo menos não. Mas agora sou time Babu. Não, beleza, eu tô brincando. Eu também. Eu não vi nenhum episódio, mas eu gosto do Babu. Pois é. Eu não posso falar o mesmo, que eu não vi nenhum episódio, porque estaria mentindo. Eu não vi mesmo. Então, mas eu tenho Twitter. Eu sei de tudo que tá acontecendo no Big Brother. Tá bombando, gente. Mesmo que você não assista, aparece em todas as redes sociais. Não, eu sei de tudo, É incrível. Bom, gente, estamos falando, então, sobre interessante isso, né? Varíola, sarampo, salmonela. Vitimou gripe, influenza, uma parte significativa das populações originárias, né, que posteriormente chamaríamos de índios, né, ou indígenas. E é tão interessante isso porque me parece que à medida que a humanidade vai evoluindo, parece que e isso a Laís trouxe aqui de maneira primorosa, né, que nós vamos invadindo o espaço, né, do reino animal. É isso, Laís? Estou falando alguma besteira? Não, tá certíssimo. Exatamente. E, então, me parece, eu não quero fazer nenhum alarde aqui, falar, você está sendo apocalíptico, nada disso, mas me parece que essas crises, né, essas crises sanitárias, eu não sei se é o termo correto, mas essas epidemias, essas pandemias, elas tendem a continuar existindo, né? Não é porque se a gente pegar ao longo da história, gente, agora, há pouco tempo atrás, 2009, nós tivemos uma pandemia, foi considerado pela Organização Mundial da Saúde uma pandemia de H1N1, também conhecida como gripe suína, né? Mas, Laís, antes de a gente continuar, e agora vamos falar um pouco sobre a questão ali do século XX, já sobre a gripe espanhola. Deixa eu só concluir um negócio, porque assim, eu estava falando que a peste negra matou 1/3 da Europa. Sim. As epidemias trazidas da Europa para a América, elas são diretamente responsáveis pela morte de 80% de toda a população nativa da América. Ou seja, elas foram muito mortais na América do que a peste negra foi na Europa. Sim. Foram muito mais mortais. Em parte porque os nossos indígenas não tinham os anticorpos que os europeus tinham. Então, doenças que para os europeus eram simples, para as populações nativas americanas não eram muito graves. Uhum. São 3/4 de toda a América eliminada em 2 grandes surtos. Um em 1545, que foi muito grave, e outro em 1576 também, que foi um ano de uma tragédia. As populações indígenas americanas, e aí eu insisto, porque eu gosto muito da história da América, então é um assunto que eu particularmente sou apaixonado, mas as populações indígenas americanas inventaram até um nome para se referir a todas as doenças que assolavam essas populações. Eles chamavam de Cocolistli, que em asteca é algo como o grande mal, ou o fim do mundo, o fim dos tempos, e era o fim do mundo para aquelas populações. O mundo deles estava acabando, tá? O mundo não existia mais, né? Não, já era, acabava mesmo. É muito parecido com algo que nós estamos vivendo, né? Muito. Mas era isso, queria só concluir o assunto, só para a gente fechar excelente, Alisson. Muito bom. E uma outra questão também interessante é sobre
a questão, e eu queria que a Laís falasse um pouco para nós sobre isso, qual a diferença de epidemia e pandemia, né? Porque agora, no último mês de março, a Organização Mundial da Saúde classificou o coronavírus como pandemia, né? Pandemia global, não era mais epidemia. Sim. Você poderia falar Nós um pouco? Nós temos aí mais um termo, mas acho que mais 2 termos que a gente pode estar esclarecendo, na verdade. Então, a gente tem o primeiro termo, que é surto. Sim. Então, é quando a gente tem um aumento de alguma doença muito rápido, muito repentino. E o número de casos é... Opa, o Saulo. Saulo. Não, tô aqui. O número de casos aumenta. Você sumiu aqui. Numa região específica. Então, por exemplo, nós tivemos um surto de dengue no bairro tal da cidade. Então, é um aumento repentino numa região específica. Sim. Aí nós temos epidemia, quando esse surto acontece em várias regiões. Então, a gente pode ter um surto municipal, que seria um aumento dessa doença em vários bairros, e um surto estadual, que seria um aumento dessa doença em várias cidades, por exemplo. Epidemia é uma escala de gravidade. Então, é quando uma doença, ela atinge mais de um continente. No caso, né, ou pode ser todos os continentes, ou pode ser alguns continentes. Algumas epidemias não chegaram a acontecer em todos os continentes, mas basta ir a alguns continentes para já ser considerado pandemia. E aí tem endemia, que não é uma questão quantitativa, é uma questão mais qualitativa. Ela é uma doença típica de algum período do ano, ou que acontece com frequência em uma região. Por exemplo, nós temos uma doença endêmica no norte do Brasil, que é a febre amarela. Então, você vai viajar para o norte do Brasil, você vai se prevenir, vai tomar vacina contra a febre amarela e você pode visitar essa região, porque lá é uma doença endêmica. Entendi. Então, a diferença aí desses 4 termos que são importantes. Perfeito. E pandemia? Pandemia é quando atinge mais de um continente. Então, é uma escala de gravidade, atingiu partes do planeta, que é uma coisa maior. Entendi. Que bacana. E agora vamos falar, então, do século XX, dar esse pulo, né, lá do século XVI para o século XX, falar um pouco sobre a gripe espanhola, que é importante já, logo de cara, dizer que a gripe espanhola não é espanhola, não surgiu na Espanha, e que possivelmente tenha surgido aqui nos Estados Unidos, aqui na América, ali por volta de 1917, 1918, e que foi levada para a Europa com as tropas americanas, né? Que entraram na guerra em 1917, no famoso Johnny Vai à Guerra. A terceira fase da Primeira Guerra Mundial, ou da Primeira Grande Guerra, né? A Primeira Grande Guerra. E é interessante falar sobre isso, porque ficou conhecido como gripe espanhola? Foi porque a imprensa espanhola, que a Espanha era neutra na guerra, né? Não estava participando diretamente, a imprensa espanhola noticiava os casos, as mortes, e acabou pegando, então, esse termo gripe espanhola, como se enquanto todos os outros países noticiavam a guerra, as batalhas, a Espanha não, né? Porque não estava participando, então as notícias eram de mortes. Pois é, a imprensa espanhola mantinha, então, mantinha uma rede de informação. Exatamente, da doença, né? E é interessante como essa gripe espanhola chega aqui no Brasil, ela chega em 1918, através de um navio chamado Demerara, né, que sai da Europa, passa pela África e vem para o Brasil trazendo, era um navio de correio. E aporta ali no Rio de Janeiro, por volta do mês de setembro, né, de 1918. E é muito interessante pensar sobre isso, porque ninguém podia imaginar, não se conhecia nada sobre vírus e tal, e que eu li que cerca de 18 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro morreram por conta do contágio da gripe espanhola. A Prefeitura do Rio chegou a decretar quarentena na cidade. Sim. Não é a primeira vez que está acontecendo isso no Brasil. 100 anos atrás,
Já tinha quarentena. O Rui Castro, que é um biógrafo, ele lançou um livro falando sobre a gripe espanhola, e é muito interessante porque ele lançou o livro no final do ano passado. Não é coincidência? Olha só a coincidência. E lá ele traz exatamente isso, essa ideia da quarentena, não se aglomerar e assim por diante. E calcula-se que infectou cerca de 600 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro, que tinha cerca de 1 milhão de habitantes naquele momento. Ou seja, mais da metade. Exato. E isso porque nós não tínhamos nós não tínhamos, sei lá, um levantamento claro, né? Assim, exames, testes para realmente, de fato, assegurar que foram 600 mil pessoas. Talvez tenha sido ainda mais do que isso, né? E sabia que até tem uma história curiosa sobre a gripe espanhola no Brasil, é que o presidente que governava o Brasil na época da revolta da vacina era Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, bem lembrado. Ele foi o presidente. Em 1902, 1906. Isso. Em 1918, ele foi eleito à presidência da República também, novamente, ele teria um segundo mandato. E ele morreu antes de assumir a presidência do Brasil, justamente de gripe espanhola. Então, nós temos um presidente da história do Brasil que morreu por causa da gripe espanhola, no Rio de Janeiro, capital, né? Exatamente. E é interessante também pensar que ali por volta de novembro, dezembro, a gripe já tinha ido embora. Não que já tivesse ido embora, mas talvez a população, e a Laís pode me ajudar nisso, já tivesse tão infectada que tinha criado anticorpos para isso, porque não tinha como tratar, as pessoas não conheciam vírus e tudo mais. Em 1919, dizem que teve o carnaval mais dionisíaco da história do Rio de Janeiro. Aí você pode imaginar o que o povo resolveu aproveitar mesmo. Eu não vou morrer, eu não sei o que vai acontecer. Então, 1919, o carnaval, dizem que foi o carnaval mais louco da história do Rio de Janeiro. Tomara que o ano que vem seja o carnaval mais louco para nós. Tomara que tenha carnaval ano que vem. Exato. O carnaval de 1919, né? Por conta da gripe espanhola. As pessoas não sabiam se estariam vivas, né? Para poder comemorar o próximo carnaval. Enfim. Muito legal. É muito interessante. Bom, essa questão aí é bastante interessante, porque você falou ali em meados de dezembro, né, que o vírus começou a desaparecer da gripe. Por quê? Porque começa o verão, né? Então, a gente tem um aumento da temperatura, as pessoas começam a tomar mais sol, o sistema imunológico fica mais fortalecido. Então, a gripe, ela está muito relacionada com o clima também. Todas as gripes são causadas pelo vírus do gênero influenza. Então, tem uma diferença aí entre gripe e resfriado. Resfriado a gente pega, você toma lá os remédios ali que o Thaleson falou, ali, os analgésicos e antitérmicos, e aí acaba, na verdade, se medicando contra os sintomas de um resfriado, que são causados por diversos tipos de vírus. Mas a gripe, ela é mais forte, né? Ela é aquela que deixa a pessoa acamada, precisa de atendimento hospitalar, talvez. Então, ela é mais grave. E todos os tipos de gripe são causados pelo gênero influenza. Que bacana. A gente você deu uma informação legal. Nós falamos ali sobre a invasão do habitat dos animais, né? Mas a domesticação, existe essa palavra? Sim, esse também facilita, né, essa troca de organismos. Por exemplo, a gripe espanhola vem ali de uma mutação do porco, do vírus que habitava, que infectava o porco. Então, para o porco é um animal domesticado. Domesticado, né? Exato. A gente come porco, né? Então, tem muito a ver com essa domesticação, meu Deus. Domesticação. Que palavra difícil. Ô, Saulo, você falou sobre a gripe espanhola ir embora do Brasil, né? Você sabe que uma das coisas que eu encontro em sala de aula, quando estou dando aula sobre a peste negra, um monte de aluno pergunta e fala assim, como que acabou a peste negra? Como que ela acabou? Na verdade, a gente não tem uma resposta muito certa para isso, mas uma das possibilidades para que a peste negra, por exemplo, ela tenha diminuído, é que ela era tão mortal
E ela matou tanta gente em um período tão rápido que um dos resultados foi a diminuição da densidade populacional na Europa, o afastamento das pessoas, e as pessoas morriam antes de transmitir a peste. Puxa! Antes de transmitir a doença. Então, ela era uma doença suicida. Por ser muito mortal, ela acabava morrendo junto com o hospedeiro da doença, junto com a pessoa. Entendi. A pessoa morria, era enterrada e não dava tempo de transmitir a doença para outras pessoas. Então, um dos motivos da peste, por exemplo, a peste negra ter acabado, o surto, aquele momento da peste negra ter acabado, é porque ela era tão mortal que não deu tempo dela infectar muito mais gente do que já tinha sido infectado. Legal, né? Interessante. Interessante. Novo assusta, né? A gente não sabe lidar. Então, a gente ainda não sabe lidar com o coronavírus. A gente não tem vacina, nós não temos antivirais para o coronavírus hoje. Mas temos máscaras. Mas temos máscaras, eu tenho a minha Joaninha, que linda, olha. Porque eu sou de biologia, então, Joaninha. Puxa, bacana. E agora chegamos aí a mais uma pandemia. E eu confesso que motivo esse pelo qual estamos aqui fazendo esse programa, né? Porque nós não estamos em sala de aula, estamos evitando aglomeração. Mas é super interessante isso, nós estamos vivendo novamente. É interessante, às vezes eu falo bacana, não é porque é bacana que é legal, mas é porque é interessante, Mas nós estamos vivendo novamente esse momento, né? E eu confesso para vocês que eu tenho tentado guardar a quarentena de fato mesmo. Só saio de casa para ir no mercado, saio de casa para ir na farmácia, mas eu volto para casa e tenho guardado porque eu realmente acredito nisso. E é interessante porque o meu vizinho da frente, ele estava com suspeita de coronavírus. Ele estava com suspeita de coronavírus e a gente ficou assim, meu Deus. Enfim, mas medo, né? É uma coisa assim, tipo, real, tá acontecendo, né? E é interessante que você liga a TV e você vai assistir o Corona News, porque as emissoras de TV, de rádio, eu gosto muito de podcast, então todos os canais de podcast que eu ouço tá relacionado ao coronavírus e assim por diante. Uma última questão, Laís, antes da gente terminar e passar para outro quadro do nosso programa. Outro quadro. O coronavírus, o coronavírus, tal como nós conhecemos, é o SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, ou também conhecido como Covid-19, né? E então significa que existem outros coronavírus, porque esses dias, e é muito interessante isso, porque eu tenho acordado muito cedo, assim, tá meio desregulado, e eu assisti o Globo Rural. E aí, então, eles estavam mostrando as vacinas que existem para coronavírus no mundo animal, no reino animal, desculpa. Então, tem vacina para coronavírus já para cachorro, tem vacina de coronavírus. Então, o que é esse coronavírus? Eu sei que corona é coroa, em latim, mas o que de fato é? O nome é o nome do gênero. Então, a gente tem ali 2 gêneros numa família onde se encaixam os coronavírus. Tem 2 gêneros, coronavírus e tonovírus. Aí, esse coronavírus, ele vai ter vários sorotipos, né? Então, nós já tivemos até doenças causadas por esse tipo de vírus. Então, a gente teve lá o SARS, que foi uma doença de 2000, que foi identificada em 2003, que era síndrome aguda respiratória? Aguda respiratória, obrigada. Grave, e afetou aí 26 países, né? Então, teve sua gravidade. Depois, a gente tem o MERS, a sigla MERS, que significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foi identificada ali em 2012. E aí, são todos coronavírus. Então, o que aconteceu? Mutações que causaram aí um novo coronavírus. Então, o Covid-19 é o novo coronavírus. Por isso que fala o novo coronavírus, né?
Isso. Acredita-se que ele seja um vírus que veio de mutações do morcego. Mas daí são especulações. Deixa eu fechar o som que tá passando o carro do som bem agora aqui. Não, é bacana, legal. Laís, obrigado. Enfim, nada. Bom, e me fala uma coisa, Laís. Agora eu vou te colocar numa sinuca de bico, hein? E a cloroquina? Bom, nós não temos ainda um antiviral para o coronavírus. Nós temos vacina, mas são para outros tipos de coronavírus. Então, ele não pode pegar uma vacina de cachorro e querer aplicar no humano. São sistemas diferentes, são organismos diferentes. Então, a gente ainda não tem a vacina e a gente não tem um antiviral. Então, ele não tem nada para combater o coronavírus. Por isso que a gente precisa ganhar tempo. Então, o isolamento serve exatamente para isso. Para dar tempo para os cientistas identificarem alguma coisa, alguma saída. Sim. E tempo também para que os hospitais não fiquem lotados de gente doente e não consiga atender todo mundo e vai acabar resultando em muito mais mortes, né? Então, quando a gente faz o isolamento, respeita o isolamento, a gente dá chance para a ciência caminhar. E o que eles estão fazendo? Formular um antiviral ou qualquer outro remédio para ele ir para as prateleiras de uma farmácia, isso leva aí quase 20 anos. Então, meu Deus! Não podemos ficar em quarentena 20 anos. O que está sendo feito? Os cientistas estão trabalhando com medicamentos que já existem, já são licenciados, a gente já encontra em prateleiras de farmácia, e ver se algum desses tem algum efeito. Então, tudo isso é baseado em fatos científicos. Então, vamos estudar o genoma do vírus Covid-19, nós vamos conhecer a cápsula proteica dele, ver como que ele funciona dentro da célula e associar isso a algum mecanismo de ação de algum medicamento que já existe. Então, é isso que está sendo feito com a cloroquina. Só que o que acontece? Ainda precisa de resultados mais bem estabelecidos. Não adianta a gente ir lá comprar cloroquina e tomar sem nem ter Covid-19. Por quê? É um remédio utilizado para outras doenças. E que existem pessoas que precisam tomar esse medicamento. Então, nós não podemos acabar com eles, com a disponibilidade deles nas farmácias, né? Então, a gente precisa só dar um tempo para que a ciência possa determinar certinho o que a gente tem que fazer. E com certeza aí vai ter uma vacina logo mais, vai ser administrado na população toda. A gente não vai acabar com o vírus Covid, não vai, ele já existe, ele já existiu, e ele vai sofrer mutações e com certeza vai aparecer outros tipos de Covid aí ao longo da história da Terra. O que a gente tem que fazer? Esperar a vacina e depois administrar bem essa vacina para poder conviver com esse vírus, né? Como a gente aprendeu a conviver com vários outros vírus. A gente aprendeu a viver com H1N1, que é ali a gripe espanhola, que é o sorotipo do influenza ali, que causou a gripe espanhola. Hoje a gente tem vacina, a gente toma a vacina todo ano, e o número de mortes é muito menor, né? Se você tomar os cuidados necessários, a gente consegue sobreviver nesse mundo de organismos. Tá certo. Muito bacana. Vamos então aqui para nossa dica, para o nosso novo quadro. Novo quadro, novo programa, novo quadro. Gente, estou me sentindo muito bom, né? Vou convidar então agora aqui para participar da nossa reunião. Enquanto isso... Enquanto isso, vamos aqui. É demais, Saulo. Você é um cara sensacional. Beleza, ela chegou aos seus olhos. Oi. Ela não chegou. Aê! Aê! Oi, Ju! Oi. Eu apertei sem querer aquela hora, viu, Saulo?
Não, sem problemas. Ei, Ju, conta, o que você está fazendo aí nessa quarentena? Está aproveitando? Bom, vamos falar um pouquinho da rotina, né? Que acho que a nossa tá bem parecida. Gravar as aulas, montar as aulas, ocupa muito tempo da gente, né? Na verdade, a maioria do tempo, bem mais que antes. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha tempo mais para nada, e aí a gente vai ficando mentalmente muito cansado, e isso vai prejudicando, né? Vai tornando as coisas pequenas e imensas, né? E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar, e aí eu estabeleci uma rotina para ver se isso me ajudava. Não porque eu precisava gravar as aulas, que eu necessariamente precisava ficar o dobro do tempo, né, ali, o tempo todo mexendo com isso. Então, estabelecer uma rotina eu acho que foi muito importante, me ajudou muito. Praticar exercício físico, porque eu vinha fazendo intensamente todos os dias, então isso ajuda muito a aliviar o estresse, o cansaço mental. O que mais? Melhora o sistema imunológico também, você se fortalece, né? Também, né? A gente fica preparado, né? Mais preparado, na verdade. Não quero. Não vou falar o que eu ia falar. E aí... E ler, tô lendo bastante, eu gosto muito de ler, porque é uma fuga, né? Porque tá um condicionamento de informações, né, nas redes sociais, e isso a gente foge para um outro mundo, então isso tem me ajudado muito. Ouvir música, muito bom ouvir música. O que mais? Eu queria também falar uma coisa, que antes eu tava muito nisso, de ficar buscando informação, lendo, e isso foi criando uma certa ansiedade, porque muitas fake news, muitas coisas que a gente não sabe se é confiável ou não, e isso foi dando uma certa ansiedade que eu não tinha. Então, assim, eu queria deixar uma dica para as pessoas não fazerem isso. É muito importante se manter informado, claro, mas com notícias adequadas, lugares adequados, e não toda hora, porque isso vai transformando os nossos dias. Parece que um dia é uma semana, né? Quando você fica nisso. Uhum. É basicamente isso que eu tô fazendo. Eu preparo minhas aulas, trabalho, ouço música, faço exercício, vou no mercado, que é um ato de liberdade. Eu nunca gostei tanto rebeldia. Mercado, gente. É rebelde no mercado. Rebelde. No mercado. Mas é isso, basicamente. Que bacana. E o Murilo? A mesma coisa. O Murilo, ele joga, né? Diferente eu de também. mim, ele joga. Eu gosto de jogar um videogame. Live que eu sei dos cantores. Sim, a gente assiste todas, inclusive 2 vezes, né? Porque é bom a gente repete. Quando é muito bom, a gente vê de novo depois. Gente, não assisti nenhuma live. Tá perdendo. Mas você tem uma pequenininha aí, né? Que ocupa seu tempo. Eu tenho 2. Gente, mas não dá vontade de ter um filho nessa quarentena? Porque vocês estão ocupados, assim. Se não tivesse um bebezinho... Não dá. Eu pensei nisso também, Juliana. Acho que é mal das mulheres que ainda não têm. Se você tem uma criança na casa, é mais alegria, mais vida. Eu acho que deixa o ambiente diferente. Isso ajuda. E passa o tempo, gente, porque aqui a minha pequena ferve o dia inteiro que Deus deu. Que lindo. 2 que brigam 24 horas por dia. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo, mas você tem pet? Sim, mas ele já não me aguenta mais, eu acho. Acho que esse povo não vai sair? Esse povo não trabalha mais? Eu acho que o meu cachorro pensa, esse povo não trabalha mais? Não sai de casa? O meu pet tá adorando, filho. Ele adora ficar junto. Qual que é o seu pet? Ele era mimado, agora ele tá mais mimado ainda. Que pet você tem? Eu tenho uma calopsita. Tá chegando, tá escutando? Pet, assim, desculpa. Claro que é. Eu só entre nós aqui. A minha... Olha, tem uma também que tá aqui comigo, quer ver? Vou pegar a minha. Esse é o Nylon. Ô, Laís, o que você faz para passar o tempo? E essa é a Chita aqui, ó. Olha Oi, Chita. Que lindo! Olha, Chita, olha o passarinho lá, ó, se diverte.
Eu tô procurando fazer aquelas coisas que eu não tinha tempo de fazer, né? Então, eu tenho aqui um quarto ainda que tá muito bagunçado, que eu tô organizando, organizo gavetas, cuido da minha horta, tomo um pouco de sol. E o Thaleson toca sanfona, que eu vejo. Lavo louça. Rapaz, é muita louça, hein? Louça? Cara, louça é interminável na minha casa. Nunca cara, louça é incrível, não é possível. Toda hora louça. Esse aí, eu e a Carla, nós saímos, eu falei assim, cara, você tá sabendo? Fizeram uma quermesse aqui em casa. Porque tem tanta louça, velho. Ô, gente, mas peraí, serviço de casa é isso, agora vocês estão vendo, não acaba, é infinito, alguém vem e suja de madrugada. Alguém entra, que meu apartamento é assim. Aqui, faz uma semana que eu tô tentando ensinar o Nylon a cantar a música da Ayrton Senna, e hoje ele resolveu ensinar pra vocês não estão prestando atenção. Eu tô escutando ele cantando. Beleza, gente, vamos pra ele. Bacana, parabéns, Nylon. Gente, brigadão, vocês são maravilhosos, que aceitaram, que toparam esse nosso primeiro teste. Espero que tenhamos outros encontros tão descontraídos como este. E na semana que vem vamos convidar outros professores, vamos trocar outras ideias sobre outros assuntos. E a ideia é que a nossa live se torne ao vivo. A gente pode fazer um correio elegante para os alunos conversarem. Mas eu digo, o nosso programa se torne ao vivo, né? Então é isso, minha gente. Obrigado, Ju, Laís e Thay. Obrigada a você pelo convite. Olha, eu topei até cantar Joelma. Você acha que eu não ia topar esse papo? Pois é. Eu chamei vocês porque eu sei que vocês são pedreira. Vocês top qualquer coisa. Topa toda obra. Qualquer coisa não. Mater Day na quarentena é o nome desse programa. Gente, adorei, quero fazer mais, tá? Tchau, gente. Sim, mas sozinho nunca. Não. Gente. Tchau. Tchau, gente. Abraço. É isso. Bom, gente, enquanto o pessoal vai saindo aqui, eu agradeço vocês por terem ficado aqui até o final no nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. E aí eu quero que vocês depois comentem, quando nós postarmos lá nas redes sociais, o que vocês acharam, o que vocês querem de novo, o que vocês querem que aconteça nos nossos próximos encontros. E é isso aí. Fortíssimo abraço, Deus abençoe vocês e a gente se vê logo na próxima Mater Day na quarentena. É isso aí, galera. Fortíssimo abraço e tchau. Isso aí, galera. Falou! Esperar o coronavírus, que é mó legal. Tchau, gente.